Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você nesse dia. Eu sou o pastor Luiz Felipe, eu quero trazer uma palavra direto do coração de Deus em Filipenses, no capítulo 1, versos 19 a 21. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo está escrevendo aos seus irmãos em Filipos. Filipos era uma cidade que estava rodeada, permeada de ex-soldados romanos que receberam porções de terra naquele lugar para manterem a cultura romana na cidade. Essa cidade era bem estratégica porque ficava entre a Ásia e a Europa e tinha a Via Ignátia, que é justamente essa estrada que ligava as duas partes do mundo. Por isso, a cidade de Filipos era totalmente romana na sua cultura. E eles tinham esse senso de cidadania muito forte, porquanto a sua vida, a vida das pessoas ali era para viver segundo esses valores romanos. E Paulo então escreve a uma igreja que foi e que nasceu ali, de irmãos que estavam sendo salvos de todos os tipos, de todo tipo de gente, e que Paulo está enviando uma carta da prisão a eles. E ele disse que a mensagem de Jesus está avançando e que toda perseguição que eles estavam vivendo ou poderiam viver, eles devem enxergar a vida a partir não da perseguição, mas desse progresso do Evangelho. E ele diz algo maravilhoso que nós temos que ter a certeza no coração, que é o poder da oração. A oração, ela muito vale por sua eficácia. Porque quando oramos, nós ajustamos o nosso coração ao coração de Deus. E Deus quer se relacionar conosco, Deus quer nos envolver na sua obra. Por isso, Paulo diz, olha, eu agradeço e eu louvo ao Senhor porque vocês estão orando por mim e eu vou ser liberto por causa disso. Mas Paulo não coloca na oração dos irmãos a certeza da sua liberdade. Muito pelo contrário, Paulo ressalta uma das coisas mais lindas da vida. Você é alguém que ainda tem medo da morte? Paulo nos ensina a realidade da morte nesses versos. Ele diz, olha, que pode ser o que aconteça, se eu vou ser liberto ou não. Eu só quero uma coisa, que enquanto eu viver, enquanto eu estiver presente, que Jesus seja engrandecido no meu corpo. Isso significa que tudo o que fazemos na nossa vida tem a ver com a mensagem e com a fé que professamos. Tudo aquilo que eu e você dizemos, vivemos, escolhemos, precisa estar de acordo com a palavra de Deus, porque a fé não é individual e íntima a ponto de deixá-los em casa, quando vamos ao trabalho, às empresas, aos jogos, ao parque. Não. A fé é aquilo que nos dá norte para todas as coisas. E Paulo então vem e diz, porque para mim o viver é Cristo. Viver é Cristo, em que sentido Paulo diz aqui? Paulo diz que para ele o viver é Cristo no sentido de que tudo o que ele faz, tudo o que ele vive, todos os relacionamentos que ele tem, tudo aquilo que ele escolhe a partir da palavra e a partir do engrandecimento de Jesus Cristo. Você tem feito isso? Ele diz que para mim o viver é Cristo. Porque tudo aquilo que eu posso fazer agora, eu faço a partir desse Jesus que me salvou
de que me perdoou. Muitas pessoas querem viver uma vida diferente, uma vida totalmente alheia à palavra de Deus e ainda assim dizer que viver é Cristo. Não tem como, querido. Não tem como. Mas Paulo diz que enquanto ele viver, a vida dele é para mostrar Cristo na sua vida, no seu corpo. Você tem feito isso? Você tem mostrado a sublimidade, a graça, o amor de Jesus na sua vida, nas suas palavras, nos seus abraços, na maneira como você se porta? Mas por isso tudo é porque Paulo entende que a morte morreu na morte de Cristo. Ele diz assim, porque para mim o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Lucro, porque Paulo sabia que a morte não era o fim, mas a morte era o início de um descanso. Um descanso dessa carreira, um descanso dessa batalha, dessa guerra. Paulo usa desses termos porque o povo de Filipenses entendia os termos de batalha, de guerra. Então, Paulo diz, olha, o morrer é lucro, porque eu vou estar descansado da minha missão, eu vou ter completado a carreira, guardado a fé, e eu estarei com o meu Senhor. Mas enquanto isso não acontecer, o meu viver só tem um foco, a minha vida só tem um propósito, o meu coração só tem um dono. Que nesse dia você possa viver dessa maneira. E talvez você precisa de ajuda para se encontrar nessa vida, para de fato viver e vir e falar assim, Pipe, eu quero viver dessa maneira, eu quero dizer com o meu corpo, com a minha vida que o viver é Cristo, mas eu preciso de ajuda. Nós temos uma forma de lhe ajudar. Ligue para nós, ligue para o telefone da paz, nós vamos orar por você, auxiliar você, direcionar você. Mas você também pode participar de um dos nossos cultos, de uma das nossas células e ser totalmente amado pelos irmãos que estão prontos para te servir e para fazer com que você viva, proclamando essa verdade que Paulo também disse. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nós não temos medo da morte. Nós ansiamos a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, mas a morte não para o propósito da nossa vida e não pode parar da sua também. Viva cada dia como se fosse o último, porque a morte é descanso e não castigo. Deus te abençoe. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.